Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Eu sou a professora Márcia Saturnino. Nosso conteúdo hoje é de Física, primeiro ano do ensino médio. Esse material está no PET 2, semana 1, 2, 3 e 4. E a nossa aula hoje é sobre MRU, MRUV e MCU. O que são essas siglas? Vamos lá. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a descrever o movimento de um corpo em movimento retilíneo uniforme e em movimento retilíneo uniformemente variado. Aprender a representar graficamente a velocidade e a distância em função do tempo. Compreender o movimento circular uniforme e as grandezas envolvidas nele. Então, vamos lá. Para a gente falar sobre os movimentos, nós vamos lembrar antes sobre as unidades de medida. As unidades, elas têm o propósito de dar significado às medidas que utilizamos em nosso dia a dia. Então, coloquei alguns exemplos aqui. A velocidade, a gente pode medir em quilômetros por hora, em metros por segundo, etc. Distância, quilômetros, metros, centímetros. E o tempo, a gente pode medir em horas, minutos, segundos, dia, mês, ano, etc. Tem várias unidades de medida que a gente pode utilizar para o tempo. E aí, qual unidade de medida, então, eu devo utilizar para fazer os meus cálculos? Nós vamos utilizar as unidades do Sistema Internacional de Unidades, que ele é um sistema padronizado de unidades de medida das grandezas físicas, utilizado no mundo todo, tanto na comunidade científica como no comércio internacional. Então, o Sistema Internacional de Unidades, ele serve para nortear a gente para nos nortear quando vamos usar grandezas físicas. Quais unidades a gente vai utilizar? Então, tem uma tabelinha pronta para isso, que ela é utilizada mundialmente, tá ok? No Sistema Internacional. E aí, no Sistema Internacional, quais são as unidades de medida dessas grandezas ligadas ao movimento? Então, as unidades de medida que utilizamos para as grandezas do movimento no Sistema Internacional são distância, metros, a gente utiliza a letra M minúscula para representar, tempo em segundos, a gente representa com S minúsculo, velocidade, metros por segundo, M minúsculo por S minúsculo, e aceleração, metros por segundo ao quadrado. Ok. Então, nas unidades de medida, você tem que ficar muito atento às conversões que são feitas. Então, sempre que você vai resolver um exercício e as unidades não estão no Sistema Internacional, eu sugiro que você faça a conversão. Lembrando que a distância, 1 quilômetro, ela equivale a 1000 metros. Então, para você fazer a conversão. E o tempo, 1 hora, ele é igual a 60 minutos, ou a gente pode usar 3.600 segundos. Por que eu estou falando isso? Porque quando você for fazer a conversão de velocidade, quilômetros por hora, para metros por segundo, você vai simplificar e chegar nessa equaçãozinha aqui fácil, que é mais fácil para você lembrar na hora de fazer o exercício. Quilômetros por hora, para passar para metros por segundo, eu divido por 3,6. Quando eu quero passar metros por segundo para quilômetro por hora, eu faço multiplicação vezes 3,6. Então, se eu tenho um valor, por exemplo, de 36, deixa eu anotar aqui. Isso. 36 quilômetros por hora. E eu quero passar para metros por segundo. Então, 36 dividido por 3,6 dá 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, eu quero passar para quilômetro por hora. 10 vezes 36, 3,6, desculpa, 36 quilômetros por hora. Esse aqui foi um exemplo que eu coloquei simples para facilitar a nossa compreensão, tá? Então, anota esses dados aí que são importantes para as conversões que você vai fazer futuramente. Então, vamos falar agora daquelas siglas que a gente utilizou. MRU é o movimento retilíneo uniforme. Quais as grandezas importantes, os conceitos importantes para a gente lembrar no MRU? O corpo em movimento retilíneo uniforme, ele percorre distâncias ou espaços iguais em tempos iguais. A velocidade é constante, tem o mesmo valor sempre e é diferente de zero. E a aceleração é nula, zero. Então, a velocidade constante, que não é zero porque não está em repouso, ele está em movimento, não tem aceleração, por isso que a velocidade é constante, porque a aceleração é que promove uma alteração na velocidade, e a velocidade vai ser sempre a mesma. E aí, como essa velocidade é constante, ele vai, no mesmo intervalo de tempo, percorrer uma mesma distância.
E aí, quais as equações que nós vamos utilizar no MRU? A função horária da posição. Posição final é igual posição inicial mais velocidade vezes o tempo. E a equação de velocidade, que é variação da posição, que é deslocamento, dividido por intervalo de tempo. Lembrando que o deslocamento é posição final menos posição inicial. E o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Botou aqui, isso. Então, vamos lembrar aqui. A função horária, a gente faz uma brincadeirinha e fala que é a equação do sorvete, porque é S0 mais V vezes T. Então, não esquece. E a velocidade, a gente fala que Deus vê tudo. A gente utiliza um triângulozinho para lembrar essa equação. Vou colocar aqui para você não esquecer, tá? D, V e o T. Isso daqui é macetezinho, tá? Para você estudar. Se eu quero saber a distância, eu venho aqui nesse triângulo, cubro a distância aqui. O que que sobrou? V vezes T. Essa é a equação para eu calcular a distância. Se eu quero saber a velocidade, eu venho aqui no triângulo, cubro a velocidade aqui, tampo essa parte da velocidade, vai ficar distância sobre tempo. E se eu quero saber o tempo, eu cubro aqui a parte do tempo, vai ficar distância sobre velocidade. Então, isso aqui é uma forma de simplificar essa equação, tá? De velocidade é igual a distância dividido por tempo. E aí, lembrando o seguinte, que no MRU, a velocidade média ela é igual à velocidade escalar. Porque como eu não tenho diferença na velocidade ao longo do percurso, esses dois valores vão coincidir. Velocidade média é igual à velocidade escalar. Ok. E aí, quais os gráficos que a gente vai utilizar para o movimento retilíneo uniforme? Então, nós vamos usar o gráfico de distância vezes tempo. Então, eu tenho aqui o gráfico da posição. Nesse primeiro gráfico aqui, a distância ela é sempre uma reta. E a inclinação da reta vai me dizer se o objeto está mais ou menos veloz. Por exemplo, esses dois gráficos de distância aqui que eu tenho. A reta que está mais inclinada é a primeira. Então, esse gráfico aqui, o objeto está com uma velocidade maior. Observe que a diferença entre esses dois gráficos é a posição inicial do movimento. No primeiro gráfico, eu tenho aqui que a posição inicial é 0. E no segundo gráfico, a posição inicial é um valor acima de 0. Ele saiu de uma posição em que ele não saiu da origem do sistema, ele saiu de uma posição em que há um valor maior do que 0. Ok. Outro gráfico importante no MRU é o de velocidade por tempo. Então, eu tenho que a velocidade é constante, então ela vai ser sempre uma reta horizontal. Ela não tem inclinação. E aí, a área sobre esse gráfico vai me dar a distância percorrida. Em qualquer movimento, o gráfico de velocidade por tempo, a área desse gráfico é o deslocamento do corpo, ok? Ok. Então, um exemplozinho aqui rápido para a gente entender melhor. Um veículo descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual menos 2 mais 5t, com S em metros e t em segundos. Nesse caso, qual será a velocidade escalar do veículo? Então, lembrando aqui a fórmula do sorvete. S igual a S0 mais V vezes t. Como ele me deu a equação horária, a função horária do tempo desse movimento, eu já consigo descrever algumas coisas só de olhar para essa equação. O que eu consigo descrever? A posição inicial do corpo, então S0, nessa equação vale menos 2 metros, e a velocidade 5 metros por segundo. Então, eu não preciso fazer nenhum cálculo para definir qual que é a velocidade desse corpo. Por quê? Nesse exercício, ele já me deu a equação horária, e nessa equação horária já vem a velocidade. V é igual a 5 metros por segundo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que depois de passado 1 segundo, esse objeto, esse veículo aqui, vai andar 5 metros. Então, ele estava aqui inicialmente na posição menos 2. Observe que ele não saiu da origem 0. Ele saiu um pouquinho antes, menos 2. E aí, ele andou 5 metros, foi parar lá no 3 metros. Passou mais 1 segundo. Ele andou mais 5 metros. 3 mais 5, 8 metros. E se eu quiser saber, então, no tempo 15 segundos, aonde vai estar esse objeto?
Onde vai estar esse veículo? Então, eu vou usar a equação horária desse movimento. S igual a menos 2 mais 5t. E no lugar do t, eu vou substituir 15 segundos. Então, só fazer a continha. 5 vezes 15, 75. Menos 2, 73. Então, ele vai estar na posição 73 metros, ok? Ok. Vamos falar agora do movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. O movimento retilíneo uniformemente variado, ele pode ser acelerado ou retardado. No movimento acelerado, velocidade positiva, aceleração positiva, velocidade aumenta. No movimento retardado, velocidade positiva, aceleração negativa, velocidade diminui. Então, no movimento acelerado, a velocidade aumenta linearmente, por isso que ele é uniforme, a aceleração é constante e diferente de zero, por isso, novamente, uniforme. No movimento retardado, a velocidade diminui linearmente, e a aceleração também é constante e diferente de zero. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como que eu vou saber se ele está no movimento acelerado ou retardado? A orientação dos vetores, velocidade e aceleração, vão definir o tipo de movimento. Como assim? Eu tenho aqui um exemplo. 2 veículos. Um está com a posição 0 aumentando, o outro veículo vem da posição 60 diminuindo a posição. Então, quando um corpo está voltando, a gente fala que a velocidade é negativa, o vetor velocidade é negativo. E aí, nesses dois casos, eu tenho o vetor velocidade e o vetor aceleração direcionados para o mesmo sentido. Então, aqui, só escrever aqui que faltou, aqui esse vetor é a aceleração, positiva. Então, velocidade positiva, aceleração positiva, ou velocidade negativa e aceleração negativa, eu tenho, então, movimento acelerado. Velocidade vai aumentar. E aí, quando eu tenho uma situação que é o contrário, eu tenho velocidade para um lado, aceleração para o outro, velocidade negativa, aceleração positiva, velocidade positiva, aceleração negativa, aí eu tenho movimento retardado. Esse veículo está diminuindo a velocidade, está freando. Então, se liga aí nos vetores, velocidade e aceleração para você definir se o movimento é acelerado ou retardado. Quais as equações que nós vamos utilizar no movimento retilíneo uniformemente variado? Essas 4 equações são as principais. Função horária da posição, função horária da velocidade, aceleração e a equação de Torricelli. Vou falar rapidamente. Função horária da posição é a variação da posição. Velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de aceleração vezes tempo ao quadrado. Função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Como eu determino a aceleração? A é igual a variação da velocidade dividido por intervalo de tempo. Lembrando que a variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. E a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado também, faltou aqui, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Então, essas são as equações que a gente vai utilizar no movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são os gráficos que a gente utiliza no movimento variado? O gráfico de velocidade vezes tempo, e eu falei para você que qualquer movimento, o gráfico de velocidade versus tempo, a área desse gráfico sempre dá para a gente o deslocamento do corpo. E aí, a velocidade vai ser uma reta inclinada e a distância, o deslocamento do corpo vai ser uma parábola. Nesse caso aqui, velocidade positiva, aceleração positiva, movimento acelerado, a parábola tem a concavidade para cima. E aí a aceleração, o gráfico da aceleração por tempo, ela está aqui acima do zero e ela é constante, uma reta horizontal. Então, relembrando, velocidade positiva, aceleração positiva, movimento acelerado. E no movimento retardado eu tenho velocidade positiva, aceleração negativa, está abaixo do eixo zero, que é a aceleração. E aí eu tenho movimento retardado, o corpo está diminuindo a velocidade. E aí o deslocamento desse corpo, o gráfico do deslocamento vai ser uma parábola com a concavidade para baixo
como demonstrado aqui nesse gráfico, ok? E aí vamos falar agora do movimento circular uniforme. Quais são os principais conceitos do movimento circular uniforme? A trajetória ela é uma circunferência ou parte dela. A velocidade tangencial é constante e a aceleração tangencial é nula. Então, observe aqui, eu tenho aqui a trajetória, uma circunferência, e a velocidade tangencial. Tangencial é a reta que passa na borda dessa circunferência. Isso aqui é a tangencial. Então, está aqui minha trajetória e a velocidade tangencial. E a aceleração centrípeta, ela é direcionada para o centro da trajetória, tem valor constante. Se ela muda de direção e sentido durante o percurso. O que eu quero dizer quando eu digo que ela muda a direção e o sentido? Está vendo o vetor aqui? Está apontando para o centro. Esse vetor é vertical para baixo. O corpo andou aqui e foi parar no meio da trajetória. Eu tenho a aceleração centrípeta, ela continua apontando para o centro da trajetória e aqui ela é horizontal para a esquerda. Então, dessa forma, esse vetor vai mudando ao longo do percurso. Lembrando que aqui, nessa trajetória, um dado importante é o raio. E aí eu tenho o tempo que o objeto gasta para dar uma volta completa é chamada período. A gente representa pela letra T maiúscula e usa a unidade de medida em segundos. O número de voltas dadas pelo corpo a cada 1 segundo é chamado frequência e é medido em hertz. E aí observe o seguinte, à medida que esse corpo percorre essa circunferência, ele vai percorrendo um ângulo. Então, à medida que o tempo passa, ele percorre um ângulo, isso aí designa para a gente a velocidade angular. Ela é representada pela letra W e a velocidade angular é medida em, não está escrito aqui, vou colocar para vocês, radiano por segundo, ok? E aí vamos falar agora uns exemplos rapidamente do movimento circular uniforme. A gente tem aqui representada a roda gigante, então quando você está na roda gigante e faz esse percurso circular, o seu movimento é circular uniforme, porque ele tem uma velocidade constante. Então você tem uma velocidade tangencial, você tem uma velocidade angular à medida que você percorre o ângulo, e você tem principalmente a aceleração centrípeta, que é o que te prende ali ao centro da trajetória para você não sair pela tangente. Então aqui a gente tem um outro exemplo, que é uma moto fazendo uma curva. O que acontece quando a aceleração centrípeta não é suficiente para manter o movimento? Esse objeto sai pela tangente, aí você não consegue fazer a curva. Por exemplo, se a pista estiver molhada, escorregadia, esse corpo não vai conseguir fazer essa trajetória curvilínea aí. E aí ele vai sair pela tangente. Um outro exemplo é o balanço de criança, né, que a gente utiliza para brincar. Então, toda vez que a criança se balança, esse movimento de pêndulo também é considerado movimento circular uniforme. Tá ok? Então, vamos relembrar o que a gente viu hoje. Foi bem rápido, eu espero que você faça a revisão mais detalhada aí na sua casa. E relembre, movimento retilíneo uniforme, quais são as características. O movimento retilíneo uniformemente variado, em que eu tenho que o movimento pode ser acelerado ou retardado. A gente viu também os gráficos do movimento retilíneo uniforme e os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Quando você ficar craque nesses gráficos, só de bater o olho no exercício você vai saber qual que é o movimento. E nós falamos, por último, do movimento circular uniforme, que é sempre que o corpo faz uma trajetória curvilínea, circular ou uma parte de circunferência, ele está no movimento circular uniforme. Lembrando que no circular uniforme, a aceleração que é uniforme, ele é constante. Então, bons estudos para você, faça os exercícios e vem para o nosso Tira Dúvida.